Essa notícia estourou como um rojão na virada do ano. Lá em Portland, no estado do Oregon, uma equipe liderada pelo pesquisador Shohrati Mitalipov, um nome que já é figurão no mundo da clonagem e da genética, anunciou ao mundo algo que parecia inalcançável. Eles não apenas criaram óvulos funcionais a partir de células da pele humana, como também os fertilizaram com esperma. E viram, ali diante de seus olhos, pequenos embriões viáveis se desenvolverem. Pô, é a primeira vez na história da humanidade que isso acontece. O estudo, publicado na prestigiada revista Nature Communications, virou manchete instantânea em todos os cantos do planeta. Da BBC ao Globo, o mundo parou para ouvir. Mas como eles fizeram essa mágica? Como transformaram algo tão comum em algo tão extraordinário? Basicamente, a equipe pegou células da pele, aquelas que chamamos de células somáticas, que têm 46 cromossomos e formam nosso corpo inteiro, exceto os óvulos e os espermatozoides. Então, com uma precisão cirúrgica, eles transferiram o núcleo dessas células da pele para dentro de óvulos de doadoras que tiveram seu próprio núcleo removido. E aqui está o pulo do gato, o citoplasma do óvulo, que é tipo uma sopa mágica cheia de moléculas inteligentes e fatores de reprogramação, enganou o núcleo da célula da pele. Ele o fez dançar a meiose, uma divisão celular especial que corta o número de cromossomos pela metade, resultando em 23 cromossomos. Exatamente o que acontece naturalmente nos ovários de uma mulher. O resultado? Óvulos novinhos em folha, prontos para o jogo da vida, capazes de serem fertilizados e se tornarem embriões. Olha a hipérbole, a dimensão poética disso, de um pedaço de pele, que um dia poderia ser apenas poeira biológica, nasceu a faísca da vida. Dos 82 óvulos artificiais que eles fertilizaram, 9% se desenvolveram até o estágio de blastocisto, que são embriões com cerca de 6 dias de vida, o ponto exato em que estariam prontos para serem implantados em um útero numa fertilização in vitro, a famosa FIV. Pode não parecer muito 9%, mas na ciência isso não é um começo, é um começo estrondoso. É como um trovão